pessoal, sou o professor Adeilson e na nossa aula de hoje vamos estudar o princípio fundamental da contagem, tá certo? Também chamado, gente, de princípio multiplicativo, tá certo? Ele é utilizado, gente, para encontrar um número de possibilidades para um evento acontecer, né? Constituído de N etapas. Para isso, gente, essas etapas têm que ser sucessivas e independentes, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma primeira etapa que possui X possibilidades de acontecer, e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, né, de acontecer, então, gente, a minha probabilidade aqui, ó, a quantidade de eventos vai ser simplesmente a multiplicação de X vezes Y, tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem é a multiplicações das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Esse conceito, gente, ele é muito importante para análise combinatória, que é uma área da matemática, né, que reúne os métodos para a resolução de problemas que envolvem a contagem, tá certo? E por isso é muito útil na investigação de possibilidades para determinar a probabilidade dos fenômenos. Então vamos pôr um exemplo aqui rapidinho, ó. Ó, Paulo possui 6 blusas, 3 calças e 3 sapatos diferentes. De quantas maneiras ele poderá se vestir escolhendo uma blusa e uma calça e um sapato? Como eu falei, os eventos são sucessivos, gente, ó. Eu gosto de fazer aqui, mostrando as casinhas aqui, ó. Vou multiplicar. Por quê? Porque aqui eu vou ter um conectivo E, gente. Quando a gente tem esse conectivo E, a gente faz o quê? Multiplicação, ok? Então, basta eu fazer aqui, ó, para calcular, ó. Eu tenho 6 blusas, então eu vou colocar aqui 6 blusas, vezes 3 calças, vezes 3 sapatos diferentes, tá certo? Então, quantas possibilidades Paulo tem de se vestir? Basta multiplicar, ó, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3 vai dar 54. Então, gente, ele tem 54 possibilidades de se vestir de forma diferente, tá certo? Vamos aqui à questão 2, rapidinho. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados utilizando os elementos do conjunto? 5, 6, 7, 8. Então, ó, mesma coisa, ó. Vou fazer aqui no esqueminha, ó. O número tem 2 algarismos, ou seja, eles vão acontecer simultaneamente, eu tenho que ter a unidade e a dezena, então eu multiplico. Então vamos aqui começar nas unidades. Quantos elementos tem lá no conjunto? Eu posso usar o 5, o 6, o 7 e o 8, ou seja, eu tenho 4 possibilidades. E na dezena, mesma coisa, ó. Eu posso repetir ali os algarismos? Posso. Né, porque o 55, posso usar o 66, 77 e 88, ou seja, eu posso usar os 4 elementos aqui, ó. Então, gente, quantos números de 2 algarismos eu formo com aquele conjunto de 4 elementos? Basta multiplicar, ó, 4 aqui na dezena e 4 vezes na unidade, então posso fazer 16 números. Questão 3, rapidinho. Quantos números agora são de 3 algarismos? Olha uma palavra aqui mágica, ó. 3 algarismos distintos podem ser formados utilizando os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, quando fala distintos aqui, ó, é porque eles não podem se repetir, né? Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, vou montar meu esqueminha, ó, centena, dezena e unidade, né? Se eles são simultâneos, então obviamente aqui eu vou multiplicar. Agora vamos ao detalhe aqui, ó. Vamos começar pela unidade. Ó, quantos elementos eu tenho no conjunto lá? Eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Então eu tenho quantas possibilidades? 5 possibilidades diferentes. E agora na dezena? Na dezena, gente, como fala distintos, eles não podem se repetir. Por exemplo, se eu utilizar aqui na unidade o algarismo 3, né? Na dezena eu só posso usar o 1,
o 2, o 4 e o 5, né? Então aqui vai me sobrar quantas possibilidades? 4 possibilidades, né? Porque os números eles não se repetem, né? São distintos. E para a centena a mesma coisa, né? Se eu utilizei um número aqui, outro número aqui, então na centena eu tenho quantas possibilidades? 3. Então, gente, agora basta multiplicar. Quantos números de 3 algarismos distintos? Eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 é 60 números, né, com algarismos distintos. Tá certo? Vamos aqui para 4, vou subir aqui rapidinho. Júlia desenha uma bandeira retangular de 3 listras e pretende pintar, de modo que 2 listras consecutivas não sejam pintadas da mesma cor. Se ela possui 5 lápis de cores diferentes, de quantas maneiras poderá pintar a sua bandeira, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou fazer uma bandeira, né? Normalmente ela tem o formato, né, retangular. Você consegue fazer um retângulo aqui bem caprichado. E aqui, gente, quantas listras tem na bandeira? 3. Tá aqui, ó, 3 listras, né? 1, 2, 3. Então, gente, o que acontece? 2 cores consecutivas não podem ser pintadas da mesma cor, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar pelo meio, que é mais fácil. Quantos lápis de cores diferentes ela tem? Ela tem 5 cores aqui. Então, aqui ela tem 5 possibilidades. Aqui eu posso usar 5? Não, né, gente? Por exemplo, se eu usar o amarelo aqui, eu não posso usar o amarelo aqui, né? Que é a condição que eles não podem ser listas consecutivas, não sejam pintadas. Então, se ela tem 5 lápis de cores diferentes, eu usei aqui. Nessa aqui, quantas possibilidades eu vou ter? 4, né? Porque aqui eu não posso usar para não pintar igual. E aqui, gente, desse lado é a mesma coisa, ó. Se eu tenho 5 aqui, aqui eu também vou ter 4 opções. Eu posso, por exemplo, ter aqui amarelo e amarelo aqui? Posso, que as listas não são consecutivas, né? Então eu posso ter, por exemplo, amarelo, verde e amarelo. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Aqui eu tenho 4 e aqui eu também vou ter 4, né? Então basta fazer a multiplicação aqui também, ó. Então vamos lá, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, 80 maneiras de pintar a bandeira, né? Questão 5. Pedro nasceu em um dia par, de um mês ímpar, de um ano par. Sabendo que ele nasceu entre 2001 e 2013, quantas são as datas possíveis? Então, vamos lá, gente. Mesmo esqueminha. Eu vou fazer aqui meus tracinhos, né? Aqui, por exemplo, ó, a data, né? Eu vou começar aqui com o dia, aqui com o mês e aqui com o ano, tá certo? Vamos lá, ó. Ele nasceu num dia par e o mês ímpar, né? Então, gente, tirando o mês de fevereiro, que é o mês par, né? Eu tenho janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro, né? Então, gente, os dias têm 30 ou 31 dias. E um dia par, no mês de 30 ou 31 dias, quantas possibilidades eu tenho? 15. Lembrando que eu não estou contando fevereiro, que fevereiro é um mês par, não é isso? Então, fevereiro não entra. Somente os meses de 30 e 31 dias. Agora, vamos lá. De um mês ímpar, né? Eu tenho... Se o ano tem 12 meses, né, eu tenho 6 meses pares e 6 meses ímpares, né? E agora o ano que ele nasceu, 2001 a 2013, né? Então aqui, gente, por exemplo, eu tenho 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012, né? Ou seja, entre esse 2000 e 2013 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções aqui, ó. Tá certo? Então, gente, se eu tenho um dia e um mês e um ano, então basta eu fazer o que? A multiplicação, né? Vou começar aqui mais fácil. 6 vezes 6, 36.
36 vezes 6, vezes 10, né? 360 e 36 vezes 5, 180. Aqui, gente, porque o 10, o 15, né? O 15 é o 10 mais 5. Então, faça assim para facilitar, né? 36 vezes 10, 360. E a metade de 360, que 10 é metade de 5, é 180. Então, aqui vai dar quantas datas possíveis? 540 datas. Tá ok? Vamos lá para a questão 6, rapidinho. Como os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são formados números de 4 algarismos distintos. Dentre eles, quantos são divisíveis por 5? Né? Então, vamos fazer nosso esquema. Quantos algarismos? O número de quantos algarismos? 4. Né? Então, eu gosto de fazer aqui minhas casinhas aqui. Né? Vou multiplicar, porque é unidade milhar, e centena, e dezena, e unidade. Mas aqui, gente, ele deu uma condição. Olha, o número tem que ser o quê? Divisível por 5. Então, gente, pegando aqui o número aqui, ó, para o número ser divisível por 5, né? Nossa tabuadinha tem que terminar o quê? Em 5 ou 0, né? Aqui, gente, eu só tenho uma possibilidade aqui do número ser divisível por 5. Então, gente, essa possibilidade aqui, ó, a minha condição eu já coloco aqui, ó. Quantas possibilidades ele tem aqui, ó? Uma, tá? Vou até fazer aqui embaixo aqui, ó, que essa uma possibilidade é exatamente o que? O algarismo 5. Tá certo? Agora, gente, ele também falou o seguinte, ó, que os algarismos eles são distintos, né? Eles não podem se repetirem, né? Então, gente, se eu usei uma dos 6 números ali, se eu usei um aqui, que é o 5, quantas possibilidades eu tenho na dezena, né? Eu tenho 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Tá certo? Então, aqui eu vou ter quantas possibilidades? 5, né? Que eu já usei o algarismo 5 aqui, né? Que é a única condição que eu tenho que ter para ser divisível por 5, né? E agora, vou seguindo, né? Para dezena, para centena, 4 possibilidades. E para unidade de milhar, 3 possibilidades. Tá certo? Basta agora eu fazer minha multiplicação, né? Então, tem aqui, ó, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60, 60 vezes 1, vai dar 60 algarismos. Distintos, né? Sendo que o último é múltiplo de 5. Ok? Agora eu vou subir mais um pouquinho aqui para a gente terminar bem rapidinho. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 2 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras possíveis, né, ela poderá fazer seu pedido, né? Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Vou fazer as minhas casinhas aqui que eu gosto de fazer, que é bem prático. Então aqui, gente, primeiro aqui é o prato da salada. Quantas opções ele tem lá? 2 tipos, né? Se ele vai pedir a salada e um prato de carne, que eu vou botar um 6 de carne. Quantos tipos de carne? 4 tipos. Agora, bebida. Então, eu vou botar um B aqui de bebida. Quantas variedades de bebidas? 5, né? E agora, sobremesa. SO são 3. Pronto, gente. Faz a multiplicação rapidinho, né? Vou fazer aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Vezes 12, 120. Então, ele pode pedir, gente, o cardápio, o prato dele de 120 maneiras diferentes. Tá certo? Questão 8. 5 times de futebol disputam um torneio. Quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Essa também é bem simples, gente, ó. Vou pegar aqui o primeiro lugar, o segundo e o
terceiro. Vou botar aqui, mudar de cor aqui, ó, para destacar. Então aqui o pódio, né? A classificação aqui primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro colocado. Então quantos times disputam um torneio? 5, né? Então qual a possibilidade dos times serem primeiro? Obviamente os próprios 5, né? Se um time ficou em primeiro, quantos times agora tem chances de ficar em segundo? 4, né? Porque um já está aqui, né? E aqui para a terceira, a mesma coisa, né? Tem um time aqui. Dos 5, tira 2, aqui vai ficar 3 times. Então, gente, as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares é 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 possibilidades. Continuando aqui, eu subi aqui a tela, né? Questão 9. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podem nos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Então vamos lá, condição, eu vou botar aqui, né? 3 algarismos, né? Então tem centena e dezena, então multiplica, né? E unidade, 3 algarismos. Eles têm que ser o quê? Distintos, eles não podem se repetirem, né? Só que a condição aqui, gente, o número tem que ser o quê? Ímpar, né? Então vou nos meus números aqui, ó, vou ver as possibilidades deles serem ímpares, né? Então eles têm que terminar em 1, 3, 5 e 7, né? Então eu tenho aqui 8 possibilidades, né? E somente 4 deles são ímpares. Então aqui, gente, na unidade eu vou colocar aqui já, ó, 4 possibilidades, né? Então o número tem que ser ímpar, ele vai terminar em 1, 3, 5 e 7, tá certo? Então, gente, vamos lá. Eu vou aqui para a centena aqui, ó. Por quê? Porque aqui, gente, eu tenho um algarismo 0. Porque, por exemplo, se eu tenho o número 0,64, né? A gente não considera o 0, né? Considera só o 64. Então, gente, na casa da centena, eu não posso colocar nem o 0 e nem o número ímpar que eu já coloquei aqui, né? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui o 1 na casa da unidade, o 0 ele não pode ser centena, não é isso? Então, quantas possibilidades vão ter aqui na casa da centena? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Ó. Então, aqui eu tenho que 6 possibilidades, tá certo? E agora na casa da dezena? Agora que eu posso usar o 0, né? Então, vamos lá, eu tenho 8 algarismos lá. Usei 1 na casa da unidade e 6 aqui na casa da centena, então na dezena vão ter quantas possibilidades? 6 também, né, gente? Então, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos eu posso formar? Basta multiplicar, né? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4, né? Dá 224, né? Números ímpares. Então aqui, ó, da nossa aula, eu vou pegar uma questão da BIMEP, da Olimpíada da Matemática de 2011, né? Eu já peguei a questão aqui, né, para ter espaço pra gente, vamos lá. Cada uma das placas das bicicletas de Quixajubá contém 3 letras, ok? A primeira letra é escolhida entre os elementos do conjunto A, tem o G, o H, o L, o P e o R, né? São 5 elementos. A segunda letra é escolhida entre os elementos do conjunto B, que é o M, o I e o O. E a terceira letra é escolhida entre os elementos do conjunto C, que é o D, o U, o N e o T. Devido ao aumento no número de bicicletas da cidade, teve que se expandir a quantidade de possibilidades de placas. Ficou determinado acrescentar 2 novas letras a apenas um dos conjuntos, ou uma letra a 2 conjuntos, né? Então, 2 letras a apenas um, ou uma letra em 2 conjuntos.
Qual o maior número de placas, de novas placas que podem ser feitos se acrescentarem as duas novas letras, né? Então ele quer saber as novas placas. Então vamos lá, vamos começar aqui, bem fácil. A placa são 3 letras, não é isso? Então tá aqui, ó. Então, gente, passo e faço aquela multiplicação, né? No conjunto A tem quantas opções? 5, né? Tá aqui, ó. Conjunto B são quantos elementos? 3. E o conjunto C são quantos elementos? 4. Então, gente, hoje, quantas placas tem na cidade? Ó, 5 vezes 3, 15, vezes 4, 60. Agora ele quer acrescentar para ver o número máximo de novas placas. Então, gente, vamos por partes, né? Eu vou acrescentar aqui, então, 2 aqui, depois 2 aqui, depois 2 aqui, tá? Então é bem fácil, só fazer a multiplicação aqui. Vamos lá. No lugar de 5 placas aqui, eu vou botar 7. Então, vou botar de azul para diferenciar que a gente mudou, né? Então, se eu botei 2 placas no conjunto A, conjunto B, conjunto C, mantém, né? Então, basta multiplicar aqui, ó. 7 vezes 3, 21, vezes 4, 84. Agora, eu vou colocar 2 placas no conjunto B. Então, aqui é a segunda hipótese, ó. Aqui tem 5, no conjunto B tem 3. Acrescentando 2 placas, vai ter 5, ó. E o conjunto C mantém as 4. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. Opa, já aumentou, tá vendo? Agora, outra hipótese, eu botando 2 placas aqui no conjunto C, ó. Então, o A continua com 5, o B com 3, e o 5 agora vai passar a ter 6. Tá vendo, gente? Eu estou mudando de cor onde eu estou alterando, tá bom? Faça a minha multiplicação, né? 5 vezes 3, 15, vezes 6, 90. Tá ok? Agora, gente, eu vou colocar uma letra em 2 conjuntos, né? Então, mesma coisa. Então, eu vou começar aqui agora. Eu vou colocar uma letra no A e no conjunto B. Então, o A tinha 5, vai passar a ter 6. O B tem 3 e vai passar a ter 4. Tá certo? Então, aqui eu vou multiplicar. E o C continua com 4. Vamos lá. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. Agora eu vou colocar uma letra no A e no conjunto C. Tá? Então, a mesma coisa. O A tem 5, passa a ter 6. O C tem 4, vai passar a ter 5. Estou botando aqui, gente, só para aproveitar a cor da caneta, tá? Mas vamos lá. Conjunto B continua com 3, tá certo? E multiplica. 6 vezes 3, 18, vezes 5, 90. E agora eu vou colocar 2 letras aqui, ó. Né? Então aqui o conjunto A vai ficar com 5. Conjunto B tem 3, vai ter 4. E o conjunto C, 4, vai ter 5. Vamos fazer a multiplicação. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20, vezes 5, 100. Então, gente, pegando todas as possibilidades, né? Então, a maior possibilidade que a gente teve foi 100 placas. Só que ele quer saber, gente, o maior número de novas placas, né? Por quê, gente? Eu já tenho quantas aqui, ó? 60, né? Então, gente, para eu ter as placas novas, né? Eu vou pegar 100, que foi o maior número que nós achamos, e vou tirar 60, que já tinha anteriormente. Então, 60, 100 menos 60 vai dar 40 novas placas. Esta é a resposta, tá certo? Gente, espero que vocês tenham aprendido, que eu tenha ajudado, tá certo? Até a nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço e tchau!